Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 6, versos 13 a 20, nos diz assim a palavra do Senhor. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, por todo o nosso culto, e como é bom saber que não estamos aqui apenas num momento simples, mas estamos na presença santa do Senhor. Fomos chamados para adorar o Senhor, convocados pelo Senhor, e faremos isso não apenas aqui, neste momento, nesses dias em que caminhamos por essa terra, mas por toda a eternidade, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como é bom saber que enquanto ainda não estamos diante do Senhor face a face, o Senhor dá a nós o Santo Espírito para iluminar a nossa mente, para entender as Escrituras, para aplicá-la ao nosso coração, aplicá-las ao coração e à mente de todos nós, para assim, ó Deus, nos ajudar a entender que quem dirige a nossa vida é o Senhor, que nós não temos capacidade para governar nada, mas o Senhor é o Rei dos Reis, o Teu Filho é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o Rei suficiente e capaz e que governa todas as coisas, pois todo poder e autoridade foram dadas ao Teu Filho. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui neste momento, pedindo agora a Tua graça, a Tua misericórdia, a instrumentalidade, a instrução do Teu Espírito para entender as Escrituras, e que assim, ó Deus, o Senhor venha nos fortalecer diante das lutas que temos de enfrentar na vida. Pedimos a Tua bênção nessa hora, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Esperança é um dos temas aqui colocados para nós nesse texto. E eu queria falar hoje sobre esperança em tempo de tempestade. Porque todos nós vamos enfrentar tempestades enquanto passarmos por essa vida. É verdade, não queremos, mas iremos. Essa é uma realidade. Nós passaremos por tribulações nas diversas áreas da vida e essa é uma certeza que temos. Mas junto com essa certeza nós temos muitas outras e o texto ensina a gente algumas coisas importantes de como nós devemos lidar com esse tema difícil para nós, as tempestades da vida. É interessante que um professor, em 1996, ele fez uma pesquisa, um professor em Harvard, Armand Nicolay Jr., psiquiatra, professor de psiquiatria em Harvard, e ele fez a seguinte pesquisa. Ele disse assim, que naquele ano, em 1996, cerca de 11 milhões de americanos recebiam tratamento para depressão. 11 milhões de americanos em 1996. Esse número deve ter piorado bastante, né? E ele disse que naquele mesmo ano, cerca de 250 mil pessoas, desses 11 milhões, tentaram tirar a própria vida. Tentaram um suicídio por conta do desespero, da falta de esperança. E aquele homem começou a estudar, e segundo ele, professor em Harvard, ele disse o seguinte: nós vivemos numa crise de esperança. Ele diz assim: nossa cultura abandonou as suas raízes espirituais. Vivemos numa sociedade manifestamente secular.
E aí ele diz assim: sem os valores espirituais. Quando eu não cultivo valores espirituais, quando eu não dou atenção devida aos valores espirituais, o resultado é uma vida sem esperança, segundo esse psiquiatra em Harvard. Ele diz assim: nós falhamos em fornecer alguma razão para a esperança. E o resultado disso, vivemos na era do desespero. Ele falou isso referindo-se ao tempo de 1996. Se naquele período ele já entendia que era a era do desespero, talvez no nosso tempo as coisas pioraram e muito. O contrário de esperança é desespero, não é verdade? Interessante que o puritano Samuel Rutherford, ele fala sobre esperança usando a ilustração desse texto, que nós vamos ver daqui a pouco exatamente qual é a ilustração. Mas ele diz assim: a nossa esperança, a esperança do crente, não é um fio de novelo pendurado em um alto de um mastro, um fiozinho fino, perigoso, pronto a estourar. Ele diz assim: a nossa esperança é o cabo de aço, a forte corrente da nossa âncora. A ilustração aqui é de uma âncora, um cabo de aço forte da âncora, e que não vai estourar nunca. É o que pensava o puritano Samuel Rutherford, vivendo ou lendo esse texto das Escrituras Sagradas. Lendo um artigo do Dr. Ed Welch sobre depressão, na verdade, palavras de esperança para aqueles que lutam com a depressão, uma publicação do Palavra da Vida, ele diz o seguinte: quando você tem alguns pensamentos de falta de esperança, a pessoa em depressão principalmente, ela perde toda a esperança, e ela diz assim: eu não tenho esperança. Esse é um dos pensamentos, não é? E aí o Dr. Ed Welch diz assim: se isso lhe soa familiar, então você deve fazer outra pergunta: esperança para quê? Para que você quer esperança? Se você acha que está vivendo uma vida sem esperança, pergunte ao seu coração: esperança para quê? E aí ele diz o seguinte: esperança de se livrar da depressão, talvez seja o maior desejo em quem está em depressão, no desespero, na agonia da tristeza, do sofrimento, é tentar se livrar disso. E aí ele diz o seguinte: talvez você esteja preparado, ou talvez você esteja esperando por pouco. Se o seu desejo é apenas se livrar da depressão, você está esperando por pouco. Deus tem muito mais para você do que apenas se livrar da depressão. Mesmo em depressão, Deus pode te dar plena certeza da esperança. Plena certeza de que Ele é o Senhor, de que Ele está cuidando de tudo, de que Ele é o Senhor da nossa vida. Irmãos, o texto fala então sobre esperança, e eu queria falar com os irmãos, esperança em tempo de tempestade. Por quê? Porque eles viviam uma terrível tempestade, talvez a pior tempestade que a igreja viveu, ou uma das piores tempestades que a igreja pôde viver naquele período do Novo Testamento. A pressão para abandonar o cristianismo, para deixar Cristo, era muito grande, onde o próprio judeu dizia ao judeu convertido: deixe Cristo de lado, venha de volta ou retorne ao judaísmo, porque aí sim você vai ter esperança. E aí o autor aos Hebreus, ele é colocado por Deus, preparado por Deus para pregar, para exortar a igreja a não perder a verdadeira esperança que está em Cristo. Por isso, esperança em tempos de tempestade. Eles estavam vivendo uma grande tempestade, uma pressão enorme de forte perseguição, bens eram perdidos porque eram crentes, perdiam empregos, eram presos e mortos, levados a todo tipo de morte, mentiam contra os crentes. E aqui aqueles homens e mulheres precisavam de esperança. E o autor aos Hebreus vai dar essa esperança a eles, lembrando de pelo menos 3 coisas importantes que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, a partir do verso 13. A primeira delas é que nós temos um Deus de promessas. Lembram do cântico? Deus de promessas, Deus de aliança. Nós temos um Deus que faz promessas, que fez promessas.
Então eu preciso me aproximar de Deus com ousadia, confiança, como o texto que lemos lá de Hebreus 10, porque Deus faz promessas e cumpre as suas promessas. Deus não é como a gente, que muitas vezes prometemos e não conseguimos cumprir. Deus é muito menos como os políticos, nós estamos vivendo isso, né? Promessas diversas agora, porque estamos nos aproximando das eleições. 99% dessas promessas não serão cumpridas, ganhe quem quiser ganhar. Nós sabemos que eles não vão cumprir. Mas Deus não. O que Deus fala, Ele cumpre. Ele é o Senhor absoluto e Ele é o Deus de promessas. Verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Duas coisas aqui interessantes que a gente precisa pensar. Eu tenho promessas da parte de Deus. Aliás, eu preciso tomar cuidado, porque há um monte de gente se aproximando com irresponsabilidade das Escrituras, interpretando as Escrituras e pegando ensinos que Deus não deixou. Você não tem autoridade para pegar textos de cura, por exemplo, narrativas de cura do Senhor Jesus, para dizer: assim como Jesus curou o cego, eu tenho um problema de visão, Deus vai me curar. Assim como Jesus ressuscitou o filho da viúva Naim, de Naim, assim como Jesus ressuscitou a Lázaro, seu amigo, se eu perder um ente querido, Ele vai ressuscitar esse ente querido. Os textos são narrativas históricas. Não é isso que a gente tem que pensar ou interpretar. Aliás, eu conheço uma jovem cega de nascimento, e a mãe dela, desde criança, desde bebezinha, ela foi em tudo quanto é movimento evangélico. E nesses movimentos, os pregadores, os profetas, entre aspas, que não são do Senhor, os profetas diziam, as profetadas diziam: você vai ficar curada. E aquela jovem, aquela criança cresceu. E quando ela cresceu, ela se revoltou contra Deus, dizendo: Deus mentiu, Deus não me curou. Deus não havia prometido isso para ela. Então eu tenho que tomar cuidado ao me aproximar das Escrituras e fazer interpretações mirabolantes, porque não é bem assim. Não é porque há registros na Bíblia de situações do poder de Deus que exatamente como aconteceu ali vai acontecer comigo hoje. Senão a gente se revolta contra Deus. Senão a gente não tem maturidade para enfrentar as tempestades da vida. Eu tenho que tomar muito cuidado. Agora, eu também não posso partir para um outro lado, de começar a duvidar que Deus não tem poder para resolver os meus problemas. Porque se é assim, para que ter um momento de intercessão no culto? Para que ter a rede de oração para interceder por tantos e tantos pedidos? Se eu não creio, então para que orar? Eu preciso me aproximar de Deus, como diz Hebreus lá no capítulo 10, e nós lemos hoje, com ousadia e confiança, com certeza de fé, de que Deus pode, segundo Paulo escrevendo aos Efésios, fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que Ele opera em nossa vida. Eu preciso me aproximar de Deus, sabendo que Ele tem promessas maravilhosas para a minha vida, e não são promessas de uma vida sem problemas. Não são promessas de uma vida sem enfermidades, sem a dor do luto, sem as tristezas da vida. Mas são promessas de que apesar dos problemas, apesar das tempestades da vida, Deus estará conosco em todo o tempo. Promessas de que vemos na palavra de Deus, por exemplo, de que Ele será sempre o refúgio, fortaleza e socorro bem presente, onde? Nas tribulações. Nós vamos ter que passar por tribulação, irmãos. Não queremos passar, mas vamos passar. Mas como é bom saber que eu tenho uma promessa, Ele será o meu refúgio, minha fortaleza, e por isso eu não vou temer. Mesmo que as coisas piorem e piorem ainda mais, os tsunamis da vida se acheguem ao meu barco, eu não vou temer, porque a minha esperança está no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o mesmo texto de Hebreus, aliás, do Salmo 46, 10. Eu tenho que lembrar de promessas de que se eu tenho um Deus que é o meu pastor, nada vai me faltar. E alguém disse o seguinte: não vai mesmo, nem a tribulação.
Não é verdade? Nada vai faltar. Até a tribulação vai existir. Mas na tribulação, Ele vai suprir a carência, Ele vai abençoar a nossa vida, porque Ele é suficiente, Senhor de todas as coisas. E eu tenho que aprender a confiar nele. Assim como Deus foi com seu povo no deserto, assim como Deus fez grandes coisas para livrar seu povo de Faraó, assim como Deus sustentou seu povo nos 40 anos de caminhada lá no deserto, Ele é o mesmo Deus de poder. Ele é o mesmo Deus que disse, quando aqueles profeta Balaão, é contratado para amaldiçoar o povo de Deus, ele não consegue, lembram o que ele diz? O povo a quem Deus abençoou, é impossível de amaldiçoar. Nós estamos selados por Deus, pelo Santo Espírito de Deus. O Senhor Jesus diz que ninguém consegue nos tirar da mão dEle ou das mãos dEle. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Promessas da palavra. Que a gente precisa lembrar diante das tempestades, das lutas da vida, Deus estará conosco sempre. Lembram da despedida de Cristo? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Várias e várias promessas nós temos da parte de Deus. Todo o poder e autoridade foi dado a Cristo Jesus. Irmãos, diante das lutas da vida, nós precisamos lembrar, Deus não fez promessa somente a Abraão. As promessas da palavra se aplicam a nós. É verdade, algumas delas se aplicam à descendência de Abraão. Deus não promete uma terra prometida específica como fez a descendência de Abraão. Aliás, eles estão brigando. A descendência de Abraão brigando até hoje. Os dois filhos de Abraão, a descendência dos dois filhos, né? Brigam até hoje por aquela terra. A promessa de Deus, e nós temos visto isso no livro de Hebreus, é muito maior. O descanso que Deus tem para nós depois é muito maior e melhor do que a Jerusalém terrena. Há promessas da parte de Deus, mas há um outro detalhe aqui com relação à promessa. Eu preciso aprender a esperar com, verso 15, e assim Abraão, depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Talvez aí seja o nosso problema, né? A gente vive no mundo do clique, do download. Se nós que temos já uma certa idade, que não somos uma geração que nasceu com a internet, já temos dificuldade, você imagina como os nossos filhos encaram isso. Você imagina como o jovem sai hoje da faculdade, querendo já ser chefe, né? Eu já me formei, eu estudei até aqui 4 anos, 5 anos de faculdade. Como assim eu tenho que começar lá embaixo na empresa? Como se a vida fosse apenas clicar e fazer um download e você vira chefe. Não há construção de carreira, construção de pensamento, porque nós estamos mal acostumados. Antigamente, reunião de almoço de família, como é que era? As mulheres faziam o quê? Não colocavam a massa do macarrão para cozinhar, faziam a massa antes. Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo leva para fazer a massa de macarrão? Muito, né, Silvana? Falar com os italianos aí que conhecem bem dessa área. Mas a gente está mal acostumado, porque hoje é tudo rápido, é comida congelada, é só colocar no micro-ondas, e a gente acha que as coisas de Deus, as promessas de Deus é do mesmo jeito. Eu me aproximo de Deus, eu oro hoje, Deus não faz, eu fico emburrado. Eu fico de mal com Deus, eu fico deprimido, eu não sei mais lidar com a tristeza. E aí eu chamo a tristeza de depressão. Muito do que é diagnosticado hoje como depressão é tristeza. Porque não sabe lidar com a frustração. Porque nós somos como criança mimada que não aprendemos a esperar pela promessa de Deus. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então a gente precisa aprender a confiar nas promessas do Senhor diante das tempestades da vida. Uma segunda lição aqui que o texto já falou nesses versos, mas deixa ainda mais enfático nos versos 16 a 18, é sobre o juramento do Senhor. Ele faz a promessa, e o texto diz já no verso 13, né? Visto que não tinha ninguém superior a quem jurar, Deus fez o quê? Jurou por si mesmo.
E aí os versos 16 em diante, os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Irmãos, Deus faz juramentos, Ele não pode negar a si mesmo. Ele não é como a gente que muda de ideia. Ele não é como a gente que acorda, tem dia que acorda bem, tem dia que acorda mal, tem dia que está cheio de energia e de alegria, tem dia que está para baixo. Deus é autossuficiente, Ele é Senhor absoluto de todas as coisas, Ele é imutável, Ele não muda de ideia. Por isso o nome do Senhor é eu sou o que sou. É o nome da fidelidade de Deus, porque Ele não muda de ideia, Ele não se arrepende e Ele não mente. Irmãos, nós precisamos nos aproximar de Deus com essa fé, com essa certeza, como diz o verso 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente. Os deuses daquela época, os deuses do panteão grego-romano, ou greco-romano, do mundo greco-romano, eram enganadores, mentirosos. Quando você lê a mitologia grega, os deuses ali faziam coisas para enganar a humanidade. Mas o Deus de Israel, o Deus da igreja do Senhor, é um Deus verdadeiro, que não mente, que não muda de ideia e que não se arrepende. Ele jura por si mesmo, como que dizendo, se eu não cumprir a minha palavra, pode me abandonar, pode me deixar, porque eu juro por mim mesmo. Nós precisamos lembrar disso. O juramento de Deus não é como o nosso. Nós juramos e nem sempre conseguimos cumprir. Mas Deus não, Deus vai até o final, e aquilo que Ele jurou, Ele vai cumprir. O texto diz então isso, duas coisas que Deus faz: Ele não mente, e Ele sempre vai cumprir o seu juramento. Quando você olha para as Escrituras, você vê textos magníficos, por exemplo, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. O seu socorro não virá do presidente da República, o seu socorro não virá do novo prefeito da cidade de São Paulo ou São Caetano, o seu socorro não virá de você mesmo, dos seus recursos, sabedoria ou do seu emprego. O socorro virá única e exclusivamente do Senhor. Ele é o Senhor que te guardará de todo mal, guarda a entrada e a saída, desde agora e para sempre, diz o Salmo 121. Ele é como sombra à nossa direita. Ele não tira, não arreda o pé diante de nós ou de nós. Ele é, como diz o salmista no Salmo 23, eu falei hoje para os nossos irmãos surdos, a bondade e a misericórdia de Deus vão sempre nos perseguir. Mesmo que fujamos de Deus, Deus vai ao nosso encontro, porque Ele quer derramar sobre nós bondade e misericórdia na tribulação, se assim for preciso. Irmãos, nós precisamos lembrar disso. Temos um Deus que faz juramentos, e Ele jurou ser o nosso Deus. Ele jurou que nos comprou. Aliás, Ele fez isso, pagando alta dívida do nosso pecado, enviando o Seu Filho para nos dar vida eterna, vida abundante. Duas coisas por enquanto aqui, promessa e juramento, mas a terceira coisa no final desse trecho, versos 19 a 20, a obra de Cristo. Vejam só o que ele diz aqui. Verso 19, está falando sobre lançar mão da esperança proposta, e aí chega no verso 19, ele diz assim, a qual temos, a esperança proposta, temos o quê? Por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Irmãos, presta atenção nessa figura, olha que interessante. Âncora da alma. O que é uma âncora? Âncora é aquilo que firma uma embarcação, onde? Lá no fundo do mar, ou de um lago, ou de um rio, não é verdade? Então, se você quer ir pescar, se você quer passear, quando para um navio ou embarcação, a âncora desce, com aquelas correntes ou cordas enormes, absurdas, e desce com aquele peso e vai fincar lá no fundo do mar. Poderão vir tempestades à vontade, o barco não sai dali.
O barco balança, as pessoas ficam com medo, mas ele não vai arredar ou sair dali, porque ele está firme, a embarcação está firme. Mas a figura é melhor ainda, porque ele diz assim: nós temos por âncora da alma essa esperança segura e firme, que penetra quem? Ou onde? Além do véu. Lembram da figura do véu? Aqui, o autor aos Hebreus escreve especificamente para judeus, que entendiam muito essas figuras, né? Lá no tabernáculo ou no templo, havia o véu que separava o lugar santo do santo dos santos. E os irmãos lembram que, exatamente às 15 horas, quando Jesus dá o último suspiro e diz: está consumado. Os irmãos lembram o que acontece lá no templo? O véu se rasga de alto a baixo. Um véu de mais de 10 centímetros, impossível de rasgar por mãos humanas. Todo bordado, todo entrelaçado. Impossível alguém vir e rasgar aquele véu, mas ele se rasga de alto a baixo, dando livre acesso a todos à presença santa de Deus. É por isso que Paulo, quando ele descreve a igreja, ele não está descrevendo a igreja como o complexo todo do templo. Quando ele diz que a igreja é templo do Espírito Santo, ele está falando: nós somos o lugar mais sagrado, mais santo da habitação de Deus, o Santo dos Santos. A palavra usada por Paulo não é o complexo todo do templo, mas é o Santo dos Santos. E aí, olha que interessante, nós temos a nossa esperança naquele que pegou a âncora, em vez de fincar nesse mundo ou em qualquer que seja o oceano, ele fez melhor. Ele pegou a âncora e ele levou para além do véu. Ele atravessou a presença de Deus, ou está na presença de Deus, e o verso 20 diz quem é: onde Jesus, como nosso precursor, aquele que entrou, o humano que foi o primeiro a entrar além do véu, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Ele fincou a nossa âncora, a âncora da nossa embarcação, nas coisas eternas. Por isso, irmãos, as tempestades da vida podem vir à vontade. Nunca as tempestades vão tirar de nós a bênção da presença de Deus, a bênção do cuidado de Deus, a bênção do amor de Deus, da eternidade com Deus. Podemos até perder coisas e pessoas que amamos aqui nessa vida, podemos sim ter tribulações diversas, mas ninguém vai tirar a âncora que está na presença de Deus, porque a nossa vida está ligada ao Santo dos Santos, à presença santa do Senhor, e ninguém tira essa âncora de lá. O problema é que talvez a nossa esperança esteja nas coisas daqui. O que Hebreus diz é que a nossa esperança tem que estar nas coisas eternas. Eu tenho que olhar para a eternidade. Eu tenho que olhar para a minha embarcação e saber: o meu barco está seguro, o meu barco não vai afundar. Eu estava conversando com uma jovem essa semana e lembrando de uma ilustração que o meu tutor, na época nem era tutor, estava chegando na igreja com 17 para 18 anos, e várias ilustrações o reverendo Paulo Petreca contava, e uma delas sempre me marcou muito. Ele dizia de uma tempestade, de um barquinho, um navio em tempestade, e as pessoas começaram a ficar preocupadas ali, porque a embarcação ia para lá e para cá, e as ondas eram cada vez maiores. E aí abrem uma sala e tem um menininho ali brincando, tranquilo, brincando, cheio de alegria. E as pessoas perguntam para aquela criança, e dizem assim: você não tem medo de morrer afogado, desse barco afundar, desse navio afundar? E o menininho diz com toda a simplicidade: não, porque o meu pai é o piloto desse navio, é o capitão desse navio. Era o pai dele o capitão do navio. Ele confiava no pai dele. Será que nós entendemos que quem governa a nossa vida não somos nós? Será que nós conseguimos entender, irmãos, que tudo o que acontece na nossa vida tem a ver com a providência do Senhor e não com o nosso planejamento? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa provém dos lábios do Senhor. Não é do nosso jeito. Então, se você tiver que perder o emprego,
deixa isso de lado, não fique em depressão por causa disso, porque o emprego não é maior do que você. O emprego não é maior do que Deus. Não faça das coisas da vida um ídolo. Se você tiver que perder a sua saúde, não ache que o mundo acabou por causa disso, porque a saúde não é mais importante do que a vida com o Senhor. As coisas da vida podem ser importantes, têm o seu valor, mas nós estamos fincados, a nossa esperança está fincada lá na eternidade, onde Cristo pegou a nossa âncora e fincou ali, ninguém tira a gente de lá. É a nossa segurança. As tempestades podem balançar à vontade o nosso barco, mas Jesus está segurando a nossa âncora e ninguém vai nos tirar de lá. Irmãos, vamos crer nas promessas do Senhor, vamos crer num Deus que jura e que cumpre os seus juramentos, vamos crer naquilo que Jesus fez, na obra satisfatória de Cristo, garantindo a nós toda a nossa segurança em Cristo, não é pelo nosso desempenho, mas por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Ele colocou, pela âncora que Ele levou à presença de Deus. Depois ele fala aqui sobre a ordem de Melquisedeque novamente, mas é um tema que será trabalhado a partir do 7º capítulo. Que Deus assim nos ajude a confiar plenamente no Senhor.